Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a corrigir os exercícios de estequiometria simples que eu pedi para vocês fazerem. Então, a primeira questão. Uma usina termoelétrica queima 2,4 vezes 10 elevado a 7 gramas de carbono por dia. Considerando a reação abaixo, determine o volume de CO2 produzido nas CNTP. Então, lembrando do nosso padrão, o que a gente coloca na linha da equação e na linha do texto. A segunda coisa que a gente faz é marcar as substâncias químicas. Então, ele me deu a massa do carbono e pede o volume do CO2. Aí eu começo com a linha da equação e a linha do texto. Começo na linha do texto com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 2,4 vezes 10 elevado a 7 gramas de quem? Do carbono, está para X. Se ali é massa, na minha linha de equação eu vou colocar a massa molar do carbono, ou seja, a massa da tabela periódica do carbono. Vou lá na tabela periódica e verifico que o carbono tem massa 12. Então, a massa molar do carbono vai ficar 12 gramas por mol. Então, na minha linha de equação, eu coloco 12 gramas de carbono. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do carbono. Não tem nenhum número na frente do carbono, então não vou precisar multiplicar por nada. X, ele pede o volume de CO2. Então, o volume na minha linha de equação na CNTP vale 22,4 litros. Só que é 22,4 litros do CO2. Aí vou lá na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do CO2. Não tem nenhum número na frente do CO2, então não vou precisar multiplicar por nada o 22,4 litros. Agora que eu montei a regra de 3, vou resolver, ou seja, multiplicando cruzado. Vai ficar 12 vezes x é igual a 2,4 vezes 10 elevado a 7 vezes 22,4. Então, 2,4 vezes 10 elevado a 7 vezes 22,4, eu vou fazer apenas 2,4 vezes 22,4 e eu vou repetir o 10 elevado a 7. Então, isso daqui vai dar 53,76 vezes 10 elevado a 7 dividido por 12. Vou fazer apenas 53,76 dividido por 12, que vai dar 4,48 e repito 10 elevado a 7 litros de CO2. Está aí a resposta. Questão 2. Qual o volume de H2 obtido na CNTP pela reação de 81 gramas de alumínio com HCl? Então, a gente tem o nosso padrão. A segunda coisa a fazer é marcar as substâncias químicas que eu vou utilizar na regra de 3. Uma, ele me deu massa de alumínio e o outro me pede volume de H2. Então, começo com a linha da equação e a linha do texto, começando pela linha do texto com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 81 gramas de alumínio, está para X. Se ali eu tenho massa, na linha de cima eu tenho que colocar a massa molar do alumínio, a massa do alumínio da tabela periódica, que vale 27, então a massa molar do alumínio vale 27 gramas por mol. Então, em cima, na linha da equação, em cima do alumínio, eu coloco 27 gramas de alumínio. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do alumínio. Tem o número 2. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 a massa molar do alumínio. X, ele pede o volume de H2. Então, em cima do X, a gente coloca os 22,4 litros de H2. Aí, eu vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do H2. Tem o número 3. Então, eu vou ter que multiplicar por 3 o meu 22,4 litros. Montei a regra de 3, agora eu vou resolver multiplicando cruzado. Então, eu vou ter 2 vezes 27 vezes x é igual a 81 vezes 3 vezes 22,4. 81 vezes 3 vezes 22,4 vai dar 5.443,2. 2 vezes 27 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo e resolvendo 2 vezes 27 vai dar 54.
5.443,2 dividido por 54 vai dar 100,8 litros de H2. Tá aí a resposta. Vamos ao número 3. Calcule a massa de CaOH2 capaz de reagir completamente com 146 gramas de HCl. Então, coloquei o meu padrão e agora eu vou marcar as substâncias químicas da minha regra de 3. Ele me dá a massa de HCl, então eu vou marcar o HCl e pede para calcular a massa de CaOH2. Começo com a linha da equação e a linha do texto. Pela linha do texto com o dado do problema está para X, ou seja, 146 gramas de HCl está para X. Se ali eu tenho massa, na linha de cima, na linha da equação, eu vou colocar a massa molar do HCl, calculando a massa de HCl da tabela periódica. Hidrogênio é 1, cloro é 35,5. Então, vai ficar 1 mais 35,5 vai dar 36,5 gramas por mol. Então, na minha linha de equação, eu coloco 36,5 gramas de HCl. Aí eu vou na minha reação, vejo se tem algum número na frente do HCl. Tem o número 2. Então, eu vou ter que pegar a massa molar, que deu 36,5, e multiplicar por 2. X, agora ele está pedindo para calcular a massa de CaOH2. Então, eu vou ter que calcular a massa molar do CaOH2. CaOH2, vou ter que tirar o parêntese primeiro, ou seja, vou multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese pelo número que está fora. Então, vai ficar 1 oxigênio vezes 2, vão ser 2 oxigênios. 1 hidrogênio vezes 2, 2 hidrogênios. Então, a fórmula vai ficar CaO2H2. Vou na tabela periódica e olho as massas dos átomos. O cálcio vale 40, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. Então, vai ficar 40 vezes 1, 40, mais 16 vezes 2, mais 1 vezes 2. Isso daqui vai ser igual a 40 mais 32 mais 2. Isso daqui é igual a 74 gramas por mol. Então, em cima do X, eu coloco 74 gramas de CaOH2. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do CaOH2. Não tem. Então, não preciso multiplicar por nada. Agora é só resolver a minha regra de 3, multiplicando cruzado. Então, vai ficar 2 vezes 36,5 vezes X vai ser igual a 146 vezes 74. X vai ser igual a 146 vezes 74, vai dar 10.804. O 2 vezes 36,5 vezes X está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Resolvendo 2 vezes 36,5, eu vou ter 73. 10.804 dividido por 73 vai dar 148 gramas de CaOH2. É a resposta. Número 4. Decompondo 8 mols de KClO3, qual o volume de O2 obtido na SNTP? Então, eu tenho meu padrão, começo com... depois eu marco as substâncias químicas da minha regra de 3. Ele me deu o número de mols de KClO3 e está pedindo o volume de O2. Então, começo com a linha da equação e a linha do texto, com o dado do problema está para X, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que são 8 mols de KClO3, está para X. Se ali é número de mols, na linha de cima eu vou colocar o número de mols que eu tenho de KClO3 na reação química. Sempre quando ele te der número de mols, você na linha da equação vai ter que colocar um número na frente que vem da substância química na reação química. Então, olhando para a reação química, eu tenho 2 mols de KClO3, 2 mols de KCl e 3 mols de O2. Como ele me deu mols de KClO3, eu vou olhar para o KClO3. Qual é o número que está na frente do KClO3?
É o número 2. Então, eu vou colocar na minha linha da equação 2 mols de KClO3. Aí ele pergunta qual é o volume de O2. O volume na linha da equação é 22,4 litros. Então, em cima do X, eu coloco 22,4 litros de O2. Aí vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do O2. Tem um número 3, então eu vou pegar o 22,4 litros e multiplicar por 3. Resolvendo a minha regra de 3, multiplicando cruzado, eu vou ter 2 vezes x é igual a 8 vezes 3 vezes 22,4. 8 vezes 3 vezes 22,4 vai dar 537,6, dividido por 2, que o 2 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. 537,6 dividido por 2 vai dar 268,8 litros de O2. Tá aí a resposta. Então, vamos ao número 5. Determine o volume nas CNTP de CO2 partindo da decomposição térmica de 800 gramas de CaCO3. Então, eu tenho meu padrão, o que eu tenho que escrever na linha da equação, na linha do texto. A segunda coisa que eu faço é marcar as substâncias químicas da minha regra de 3. Um, ele me deu massa de CaCO3 e o outro, ele pede o volume de CO2. Então, linha da equação e a linha do texto, começo com o dado do problema tá para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que são 800 gramas de CaCO3 tá para x. Se ali eu tenho massa, na linha de cima eu vou colocar a massa molar do CaCO3, calculando a massa da tabela periódica de CaCO3. O cálcio é 40, o carbono é 12, o oxigênio é 16. Então, vai ficar 40 mais 12 mais 16 vezes 3. 40 mais 12 mais 48, isso daqui vai dar 100 gramas por mol. Então, na minha linha da equação, eu coloco 100 gramas de CaCO3. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do CaCO3. Não tem nenhum número na frente do CaCO3, então não vou ter que multiplicar por nada a massa molar. X, ele pede para determinar o volume nas CNTP. Então, em cima do X, o volume nas CNTP é 22,4 litros de CO2. Vou lá na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do CO2. Não tem nenhum número na frente do CO2, então não vou precisar multiplicar por nada o CO2. Multiplicando cruzado, eu vou ter 100 vezes x é igual a 800 vezes 22,4. Então, 800 vezes 22,4 vai dar 17.920. Isso dividido por 100, que o 100 está multiplicando o x, passa para o outro lado da igualdade dividindo. 17.920 dividido por 100 vai dar 179,2 litros de CO2. Tá aí a resposta. Questão 6. Calcule o volume de SO2 medido nas CNTP produzido pela queima de 4,2 vezes 10 elevado a 24 átomos de enxofre. Então, eu começo marcando minhas substâncias químicas. Uma é o número de átomos de enxofre e a pergunta é para calcular o volume de SO2. Começo com a linha da equação e a linha do texto. Com o dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 4,2 vezes 10 elevado a 24 átomos de enxofre, está para x. Se ali é número de átomos, na minha linha da equação eu vou colocar o número de átomos, que é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de enxofre. Vou na minha reação e vejo se tem algum número na frente do enxofre. Não tem nenhum número na frente do enxofre, então não vou ter que multiplicar por nada o 6 vezes 10 elevado a 23. X, ele pede para calcular o volume de SO2. O volume de SO2 na minha linha da equação é sempre 22,4 litros de SO2. Aí eu vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do SO2.
Não, não tem nenhum número na frente do SO2, então não vou ter que multiplicar por nada, 22,4 litros. Multiplicando cruzado, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 vezes x, vai ser igual a 4,2 vezes 10 elevado a 24 vezes 22,4. X vai ser igual a 4,2 vezes 22,4 vai dar 94,08 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Bom, o que a gente vai fazer? Vai pegar o 94,08 e dividir por 6. Então, pegando 94,08 dividido por 6, vai dar 15,68. Aí eu vou fazer o 10 elevado a 24 dividido por 10 elevado a 23. Divisão de potência. Repete a base, subtrai os expoentes. Ou seja, vou repetir a base, que é a base 10. Vou subtrair os expoentes. Quem são os expoentes? O de cima é 24 e o de baixo é 23. Então, vou fazer 24 menos 23 vai dar 1. Se deu 1, vai ser o quê? Vai ficar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Então, 15,68 vezes 10 vai dar 156,8 litros de SO2. Questão 7. Calcule a massa de NaOH formado quando 108 gramas de H2O reage completamente de acordo com a reação abaixo. Então, eu tenho meu padrão, começo marcando as substâncias químicas que eu vou utilizar na minha regra de 3. Ele me deu a massa de água e pede para calcular a massa de NaOH. Linha da equação e a linha do texto, começo com um dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 108 gramas de H2O. Se ali eu tenho massa, na minha linha de equação eu vou colocar a massa molar do H2O. Calculando a massa molar do H2O, hidrogênio vale 1, oxigênio vale 16. 1 vezes 2 mais 16, então vai ficar 2 mais 16, que dá 18 gramas por mol. Então, em cima do 108, coloco 18 gramas de H2O. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do H2O. Não tem nenhum número na frente do H2O, então eu não vou ter que multiplicar por nada. X, ele pede para calcular a massa de NaOH. Então, eu vou calcular a massa do NaOH da tabela periódica. Sódio é 23, oxigênio é 16, hidrogênio é 1. Então, vai ficar 23 mais 16 mais 1 vai dar 40 gramas por mol. Então, em cima do X, eu coloco 40 gramas de NaOH. Agora, eu vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do NaOH. Tem o número 2, então eu vou ter que multiplicar por 2 o 40. Resolvendo a minha regra de 3, multiplicando cruzado, eu vou ter 18 vezes x vai ser igual a 108 vezes 2 vezes 40. 108 vezes 2 vezes 40 vai dar 8.640. Se o 18 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 8.640 dividido por 18 vai dar 480 gramas de NaOH. Tá aí a minha resposta. Questão 8. Quantas moléculas de CO2 são obtidas pela queima de 24 gramas de carbono? Então, eu tenho meu padrão, marco as minhas substâncias químicas, ou seja, ele me dá a massa do carbono e pede o número de moléculas de CO2. Começo na linha do texto, com um dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 24 gramas de carbono, está para x. Se ali eu tenho massa, na minha linha de equação eu vou colocar a massa molar do carbono. Olhando a massa do carbono na tabela periódica é 12, então a massa molar vai ficar 12 gramas por mol. Então, em cima, na linha da equação, eu coloco 12 gramas de carbono. X, ele pede o número de moléculas de CO2. O número de moléculas vale 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas do CO2.
Aí eu vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do CO2, não tem, como não tinha nenhum número na frente do carbono. Então não preciso multiplicar por nada o 12 e nem o 6 vezes 10 elevado a 23. Resolvendo a minha regra de 3 multiplicando cruzado, eu vou ter 12 vezes x é igual a 24 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 24 vezes 6 vai dar 144, eu repito 10 elevado a 23. Se o 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, dividido por 12. 144 dividido por 12 vai dar 12, repetindo 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Então, a resposta é 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Número 9. Calcule o volume de N2O medido nas CNTP, obtido a partir da decomposição térmica de 1.120 gramas de NH4NO3. Então, eu tenho meu padrão, marco as minhas substâncias químicas que eu vou utilizar. Ele me deu a massa de NH4NO3 e pediu o volume de NO2. Então, marquei as duas substâncias químicas. Começo com a linha da equação e a linha do texto, com o dado do problema está para x, ou seja, o número que vem no enunciado do problema, que é 1.120 gramas de NH4NO3, está para x. Se ali eu tenho massa, na minha linha de equação eu vou colocar a massa molar do NH4NO3, calculando a massa de NH4NO3 da tabela periódica. Nitrogênio é 14, hidrogênio é 1, nitrogênio é 14, oxigênio é 16. Então, vai ficar 14 mais 1 vezes 4, mais 14 mais 16 vezes 3. 14 mais 4 mais 14 mais 48. Isso daqui vai dar 80 gramas por mol. Então, em cima do 1.120 gramas, eu coloco 80 gramas. Aí, vou na minha reação química e vejo se eu tenho algum número na frente do NH4NO3. Não tem nenhum número na frente do NH4NO3. X, ele pede para calcular o volume de N2O. Então, em cima do X, eu coloco 22,4 litros de N2O. Aí, vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do N2O. Não tem nenhum número na frente do N2O, então não preciso multiplicar por nada, 22,4 litros. Vou resolver a minha regra de 3 multiplicando cruzado. Então, vai ter 80 vezes x vai ser igual a 1.120 vezes 22,4. 1.120 vezes 22,4 vai dar 25.088. Isso daqui dividido por 80. 25.088 dividido por 80 vai dar 313,6 litros de N2O. Achei a resposta. Questão 10. Agora são duas questões da UERJ. Essa primeira, ele fala: o sódio metálico, que é o Na sozinho, tá? E o cátion sódio, aí é o Na com carga, são exemplos de espécies que apresentam propriedades químicas diferentes. Quando são utilizados 3 gramas de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que é a fórmula NaCl, na dieta alimentar, o organismo absorve sódio na forma iônica. No entanto, a ingestão de quantidades equivalentes de sódio metálico por sua violenta reação com a água do organismo e pelo efeito corrosivo do hidróxido de sódio formado, causaria sérios danos à saúde. A equação a seguir mostra essa reação. Então, eu tenho o Na na forma sólida, o Szinho quer dizer que é sólido, reagindo com o H2O na forma líquida. Aí forma o NaOH em solução aquosa, porque eu misturei a água com o sódio, tá? Aquoso é água, é a substância química misturada na água. E mais 1/2 de H2 na forma gasosa e ainda libera energia. Considerando o rendimento de 100%, a ingestão de 3 gramas de sódio metálico produziria aproximadamente uma massa de hidróxido de sódio em gramas igual a... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar as substâncias químicas. Ele me deu 3 gramas de sódio e pede a massa de hidróxido de sódio, que é o NaOH. Começo com a minha linha de equação e a minha linha do texto, sempre com o dado do problema tá para x, ou seja, o número que vem no enunciado do
que vem no enunciado do problema, que são 3 gramas de Na, tá para X. Se ali eu tenho massa, na minha linha da equação eu vou colocar a massa molar do Na. Ou seja, olhando na tabela periódica, a massa do sódio vale 23. Então, eu vou ter 23 gramas por mol. Aí, em cima, na linha da equação, eu coloco 23 gramas de Na. Aí, eu olho para a minha reação química para ver se eu tenho algum número na frente do Na. Não tem nenhum número na frente do Na, então não vou ter que multiplicar por nada. X, ele pede a massa de hidróxido de sódio. Então, calculando a massa do NaOH na tabela periódica. Sódio é 23, oxigênio é 16 e hidrogênio é 1. Então, vai ficar 23 mais 16 mais 1 vai dar 40 gramas por mol. Então, em cima do X, eu coloco 40 gramas de NaOH. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do NaOH. Não tem nenhum número na frente do NaOH, então não vou ter que multiplicar por nada o 40. Resolvendo a minha regra de 3, ou seja, vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 23 vezes x vai ser igual a 3 vezes 40. 3 vezes 40 vai dar 120. Se o 23 está multiplicando x, quando passa para o outro lado da igualdade, passa dividindo. Então, 120 dividido por 23. 120 dividido por 23 vai dar aproximadamente 5,2 gramas de NaOH. Então, resposta, letra A, 5,2. E a questão 10, que é do simulado da UERJ também, eu acho que é de 2019, ou seja, foi o simulado feito em 2018. Ele fala, a equação química a seguir representa a obtenção do ferro metálico a partir do seu minério. Toda vez que ele fala alguma coisa metálica, quer dizer que é o elemento químico, tá? Ou seja, é a substância química na forma de substância simples. Então, quando ele fala ferro metálico, quer dizer que é o ferro, Fe, somente ele. Admitindo o rendimento de 100%, a massa de Fe2O3 em quilogramas necessária para a obtenção de 28 kg de ferro metálico corresponde a... Então, a primeira coisa que a gente faz é marcar as substâncias químicas que eu vou utilizar. Ele me deu 28 kg de ferro, então vou utilizar o ferro, e pede a massa de Fe2O3. Tá aqui. Aí começo com a minha linha da equação e a minha linha do texto. Com o dado do problema tá para X, ou seja, 28 quilos de quem? De ferro metálico. O ferro metálico é o Fe, tá para X. Se ali eu tenho massa, na minha linha de cima eu vou colocar a massa molar do ferro. Olhando a massa do ferro na tabela periódica, vale 56. Então, a minha massa molar é 56 gramas por mol. Então, em cima do X, eu coloco 56 gramas de ferro. Em cima do 28, eu coloco 56 gramas de ferro. X, ele está pedindo a massa de Fe2O3. Então, calculando a massa... Eu tenho 56 gramas de ferro. Aí eu tenho que olhar para a minha reação para ver se eu tenho algum número na frente do ferro. Tenho o número 4. Então, eu vou ter que multiplicar por 4, 56. Tá? Aí, agora sim, o X, ele pede a massa de Fe2O3. Então, em cima do X, eu coloco a massa molar do Fe2O3, calculando a massa da tabela periódica. Ferro é 56, oxigênio é 16. Então, vai ficar 56 vezes 2, mais 16 vezes 3, 112, mais 48, que vai dar 160 gramas por mol. Então, em cima do X, eu coloco 160 gramas de Fe2O3. Vou na minha reação química e vejo se tem algum número na frente do Fe2O3. Tem o número 2, então vou multiplicar por 2. Bom, se vocês repararam, eu não converti a massa do ferro que ele me deu de quilo para grama. Por quê? Porque como ele está me dando a massa em quilo e está pedindo massa em quilo, a tua resposta já vem em quilo. Porque quando você fizer a regra de 3, você basicamente vai ter esses 56 gramas
na parte de baixo da divisão e os 160 gramas na parte de cima da divisão. Então, você vai cortar a unidade grama com a outra unidade grama e vai achar a resposta já em quilo. Quando é que você pode fazer isso? Quando é que você não precisa converter massa? Quando ele me der massa e quando ele pedir a massa na mesma unidade. Ou seja, ele me deu a massa em quilo e está pedindo a massa que é também em quilo, então é na mesma unidade. Então, quando for massa com massa, eu não preciso passar de quilo para grama, tá? Eu já acho a minha resposta em quilo. Resolvendo a minha regra de 3, multiplicando o cruzado, eu vou ter 4 vezes 56 vezes x, vai ser igual a 28 vezes 2 vezes 160. X vai ser igual, ó, reparou uma coisa, ó, aqui, esse 166 está em grama e o 56 também está em grama. Quando eu passar ele aqui para baixo, aí eu vou cortar a unidade grama do 160 com o grama do 56 e eu vou achar a massa em quilo. Então, 28 vezes 2 vezes 160 vai dar 8.960. 4 vezes 56, vou passar para o outro lado dividindo, que vai dar 224. Então, 8.960 dividido por 224, x vai dar 40 quilos de Fe2O3. Então, resposta, letra B. Bom, aqui a gente já acabou os exercícios de estequiometria simples. Qualquer dúvida, vocês podem mandar os comentários ou particular ou comentário na turma, que assim que possível eu vou e respondo, tá? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.